Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa correção e em seguida a nossa explicação de Matemática 2, correção página 132. E a nossa explicação hoje vai ser sobre medidas de superfície, tá? Aprender como calcular o volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo, tá bom? Então vamos lá. Nossa correção. Questão 1. O formato da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é padronizado, como indicado na imagem. A fotografia do motorista tem as dimensões 2,7 cm e 3,2 cm. Ao fazer uma cópia da CNH, na razão 3:1, quais serão as dimensões da fotografia? Observe que ele nos deu aqui as dimensões da fotografia, tá? São as dimensões original. E ele quer que a gente utilize a escala, né, na razão 3 está para 1. O que isso implica dizer que 3 está para 1? Isso implica que eu vou ampliar, tá? Ou seja, aumentar essa fotografia em 3 vezes o valor da original, ou seja, o triplo do valor da original. Então, como é que eu faço para encontrar o triplo do valor das dimensões original? Basta eu pegar 3 vezes e 3 e multiplicar pelas dimensões da fotografia que foi nos dada, que é 2,7 por 3,2. Então, vou pegar 2,7 e multiplicar por 3. Armando essa continha, vai ficar 2,7 vezes 3. 3 vezes 7, 21, vai o 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Uma casa decimal, então vou voltar uma casa decimal. Então, ele ampliou e ela ficou 8,1 centímetros. Aí, você faz a mesma coisa com a outra dimensão. Então, fica 3,2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Volta uma casa decimal. Fica 9,6 centímetros. Logo, as dimensões da fotografia ampliadas passarão a ser 8,1 centímetros por 9. Vale, gente, vocês nem estavam vendo, né? Ó, por 9,6 centímetros. Então, só recapitulando. A fotografia foi, no caso, a fotocópia da CNH, que é a carteira de motorista, de habilitação. Ela foi ampliada, quando eu digo a razão 3:1, é o triplo, tá? Então, eu vou pegar as dimensões original, multiplicar por 3, fazer o triplo dessas dimensões. Então, 3 vezes 1 é 3 vezes 7, 21, vai o 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Um número após a vírgula, então volta uma casa decimal. Aí fica 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Um número após a vírgula, então volta uma casa decimal. Então, as novas dimensões serão 8,1 centímetros por 9,6 centímetros, ok? Vamos para a questão 2. Questão 2, aqui a gente tem um desenho de um polígono que a Márcia desenhou em uma malha quadriculada. Observe que ela deu aqui uma escalazinha, né, para cada lado do quadradinho, que vale 0,5 centímetros. A gente vai descobrir os valores reais da figura desenhada, do polígono desenhado por Márcia, tá? Então, aqui a gente tem 2. Então, é 0,5 mais 0,5, que dá 1 centímetro, né? Aqui a gente tem 2, 0,5 mais 0,5, 1 centímetros. Aqui a gente tem 2, 3, 4. Vai ficar 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que dá 2 centímetros. Aqui a gente tem né? 2, 0,5 mais 0,5 dá 1 centímetro. Isso aqui também vai dar 1 centímetro e aqui também vai dar 1 centímetro. A gente descobriu aqui as dimensões original. Ele diz o seguinte: na malha quadriculada a seguir, faça uma redução na razão de 1 para 2. O que é uma redução? Reduzir a imagem. E o que quer dizer essa razão de 1 para 2? É a mesma coisa, gente, em forma de fração, que 1/2. Ou seja, você vai reduzir pela metade. Tá? 1/2, né? A metade de algo.
Então, você vai reduzir a imagem original, que é a que a Márcia desenhou, o polígono original, a metade. Então, você vai reduzir todos os centímetros aqui a metade. Aqui, ó, né, né 1 centímetros. Então, quando você vai desenhar aqui, vai ser 0,5 centímetros, ou seja, aqui estão 2 quadradinhos, 2 lados do quadradinho, aqui vai ser apenas um, ok? Aqui são 1 centímetro, são 2 lados do quadrado, então aqui embaixo na malha vai ser apenas um, que eu tô reduzindo a metade. Aqui são 2 lados do quadrado, que dá 1 centímetro, então aqui vai ser só um lado do quadrado, que dá 1 centímetro. Aqui são 2, então aqui também vai ser apenas um. Aqui é 2 lados do quadrado, aqui também vai ser apenas um, porque eu tô reduzindo tudo pela metade. Aqui embaixo são 4 lados do quadrado, então aqui pela metade vai ser apenas 2, que 4 dividido por 2 é 2, que é a metade. Então, redução, que é a redução, ó. Depois da redução, ele quer que a gente faça uma ampliação da razão de 2 tá para 1 do mesmo polígono. O que quer dizer essa razão de 2 para 1? Essa razão de 2 para 1 é a mesma coisa que 2 sobre 1 em forma de fração. Que é a mesma coisa que 2 dividido para 1, que é igual a 2. Ou seja, eu vou aqui ampliar a imagem pelo dobro, tá? Da original. Então, vou fazer aqui o dobro da original, ou seja, 2 vezes a imagem original. Então, vou fazer o dobro da imagem original, 2 vezes as medidas que aparecem aqui. Então, nesse lado aqui eu tenho 1 centímetro, que é 2 quadrinhos de lados, tá? Do quadrado. Então, eu vou ter, no total agora, como é o dobro, 2 centímetros, eu vou ter 4 lados do quadrado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Aqui eu tenho 1 centímetro, 2 lados do quadrado. Então, eu vou ter o dobro, eu vou ter 4, né, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 quadradinhos aqui de lado. Aqui eu tenho também 1 centímetro e 2 lados, né, partido aqui, né, ao meio do quadrado. Então, eu vou partir 4 quadradinhos. Ficou torto, deixa eu ajeitar. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 2 lados do quadrado partido ao meio, então, eu vou ter aqui 4, que é o dobro. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu vou ter 2, então, vai ser o dobro, vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 lados do quadrado, então, eu vou ter o dobro, eu vou ter 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, fez assim, ó. Aqui a gente tem a ampliação. Pronto, gente, simples assim. Simples, simples, simples. Agora, a gente vai dar início à nossa explicação de hoje, onde a gente vai trabalhar com medidas de volume. A medida de volume, basicamente, a gente vai trabalhar com dois tipos de medidas de volume. Vai ser o cálculo que a gente vai aprender a calcular. O cálculo do volume do paralelepípedo e o cálculo do volume do cubo, ok? Então, vamos aqui ao exemplo. Hugo trabalha em uma farmácia e precisa organizar uma prateleira. Em uma prateleira, caixas de um mesmo remédio. Ele resolveu empilhá-las em 4 camadas, contendo 12 caixas em cada uma. Então, ele tem que empilhar as caixas de remédio, então ele resolveu empilhar da seguinte forma. Ele vai pegar, vai colocar em 4 camadas, e nessas 4 camadas terá 12 caixas, né, ó. Então, observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 pilhas, e cada camada, ó,
aqui tá dividido em 3 tipos de camada, ó. 1, 2, 3. Então, 3 camadas com 4 pilhas, ok? Contendo, assim, 12 caixas em cada pilha, né? Em cada uma. Então, vamos lá, ó. Qual é o espaço ocupado por essa pilha de caixas na prateleira? Para responder essa pergunta, precisamos calcular o volume dessas pilhas de caixa. Considerando cada caixa de remédio como uma unidade de medida de volume, vamos determinar quantas caixas nessa pilha. Então, as caixas aqui, gente, elas ocupam a medida de volume. As caixas representam aqui a medida de volume. Então, a gente vai calcular da seguinte forma. Primeiro, a gente vai calcular a quantidade de caixas que há em cada camada. Então, aqui a gente tem 3 camadas, né? Ó, 1, 2, 3. Em cada uma dessas camadas tem 4 caixinhas. Então, eu vou fazer 3 vezes 4. Isso eu tô calculando apenas de uma única pilha, mas no total são quantas pilhas? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar 12, né? Como a pilha é composta por 4 camadas, e fazer 12 vezes 4, que dá 48. Portanto, o espaço ocupado por essas pilhas de caixas é de 48 caixas de remédio. Logo, a medida do espaço ocupado por um corpo, ela é chamada de volume, ok? Uma medida de espaço ocupado por um corpo, ela é chamada de volume. Vamos ver aqui o volume do paralelepípedo, tá bom? Estudamos anteriormente os paralelepípedos, então veja a seguir alguns exemplos dessas figuras geométricas espaciais. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de formas diferentes, só que eu sendo paralelepípedos, formatos diferentes de paralelepípedo. Aqui a gente tem ele deitado, aqui a gente tem ele com dimensões menores, e aqui a gente tem ele mais no comprimento em pé, né? E para calcular o volume do paralelepípedo, eu tenho que definir 3 medidas, que é o comprimento, a largura e a altura. Isso eu posso encontrar facilmente no paralelepípedo. Então, comprimento é essa parte aqui de baixo, ó. Comprimento é essa parte aqui de baixo, que a gente pode chamar também, que representa a base do paralelepípedo. Então, comprimento é essa parte aqui de baixo, de todos eles, mesmo que eles mudem o formato, tá? Comprimento. A largura é essa parte aqui da lateral, ó. Ok? Lateral é a largura. E a altura é essa parte aqui que ele está em pé, né? A altura do solo, ou seja, de onde ele está apoiado, até o final do seu formato. Então, a altura vai ser de onde ele está apoiado até o final do seu formato, ok? Onde ele está apoiado até o final do seu formato. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, eu tenho que saber as 3 dimensões dele: comprimento, largura e altura, ok? Então, vamos ver como que a gente vai utilizar, já que a gente já sabe que o volume do paralelepípedo necessita dessas 3 medidas, que eu já sei encontrar elas no paralelepípedo. Vamos ver como é que a gente faz, aplicar aqui a um exemplo. Então, aqui a gente tem, ó, um paralelepípedo, e esse paralelepípedo, ele está sendo ocupado dentro dele por unidades pequenas aqui do cubo, né, ó. Então, cada unidadezinha aqui da medida do volume está sendo representado por um cubinho, ok? Então, vamos encontrar aqui quem é o comprimento, quem é a altura e quem é a largura desse paralelepípedo. Vamos começar aqui pelo comprimento, que é essa parte aqui da base de baixo. Vamos utilizar como unidade de medidas a quantidade de cubinhos que tem aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 unidades. Aí eu vou chamar de U, não vou chamar de centímetros, não. Isso aqui é o comprimento, tá? Comprimento, que eu chamo de C, eu represento pela letra C, o comprimento. Isso aí é o comprimento, ok? Ficou um pouco feio aqui, espremido, né, o nome, comprimento. Agora, vamos para a largura, ó. A largura é representada pela letra L. Então, tem 1, 2, 2 cubinhos, eu vou chamar de 2 unidades, tá? 2 unidades. Então, aqui eu tenho a largura representada pela letra L. E a altura, que é representada pela letra H, tá, gente? A altura não vai ser representada pela letra A. Sempre que vocês trabalharem a altura na matemática, ela é representada pela letra H.
Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui tem 3 unidades, que é a altura representada pela letra H. Então, vamos calcular o volume desse paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo é o comprimento, representado pela letra C, vezes a largura, representada pela letra L, vezes a altura, representada pela letra H, ok? Então, o volume do paralelepípedo vai ser igual ao comprimento. Quanto é o comprimento? 5 unidades. Então, onde tiver C, eu vou colocar 5. Vezes a largura. Quanto é a largura? 2. Vezes a altura, que é quanto? 3. Aí, eu vou resolver o produto. Como que eu resolvo, tia? Você pode resolver a multiplicação na ordem que ela aparece, ou você pode agrupar na forma que você quiser, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas eu vou fazer assim, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, 30. O quê? Unidade, que eu estou representando a letra U. Como eu trato de volume, a unidade do volume é elevada ao cubo. Então, 30 unidade elevada ao cubo, tá bom? A unidade do volume é elevada ao cubo. O que é o cubo? A terceira potência, tá bom? Porque estamos trabalhando com volume, tá bom? E como é que a gente calcula a área... Perdão, gente. Como que a gente calcula o volume de um cubo, tia? Porque a gente já viu aqui como que calcula do paralelepípedo. Isso aqui é o do paralelepípedo, tá bom, gente? Paralelepípedo. E esse é o volume do paralelepípedo. Ok? Volume do paralelepípedo. Que é comprimento vezes a largura vezes a altura. E o volume do cubo? Volume do cubo, como que calcula? Vou utilizar esse cubinho aqui, ó, porque a tia não vai querer desenhar para não ficar muito feio. Aí eu vou utilizar esse cubozinho que aparece aqui. O cubo, as unidades de medida dele é representado por aresta. Todos os lados do cubo possuem a mesma medida, então eu digo que aqui é aresta. Aqui, ó, onde eu digo que no paralelepípedo a largura eu chamo também de aresta. E aqui onde no paralelepípedo a altura, eu também chamo de aresta. Então, todas as medidas do cubo, todos os lados do cubo é chamado de aresta. E todas as medidas são iguais, ou seja, todos os lados são iguais, então todas as arestas são iguais. Se eu digo assim, um cubo que possui 4 centímetros de aresta. Isso quer dizer que todos os lados desse cubo possuem 4 centímetros, ou seja, todas as arestas são igual a 4 centímetros, tá? E como é que eu faço para calcular o volume do cubo? O volume do cubo vai ser calculado da seguinte forma: aresta vezes a aresta vezes a aresta. Ou, tá? Ou o volume do cubo pode ser aresta elevado à potência 3, ou seja, aresta elevada ao cubo. Eu prefiro que vocês utilizem essa daqui, aresta vezes aresta vezes aresta, porque não corre o risco de vocês errarem a potenciação ao resolvê-la, tá? Então, supondo que essa aresta aqui é igual a 2 centímetros, qual vai ser o volume desse cubo? Ó, se essa aresta aqui é igual a 2 centímetros, todas as outras também são igual a 2 centímetros. Então, o volume do cubo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, o volume do cubo vai ser igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 centímetros quadrados. Cúbicos, perdão, tá? 8 centímetros cúbicos. Porque trata-se de unidade de volume. Ah, tia, se eu substituísse nessa fórmula aqui, tinha algum problema? 2 elevado ao cubo? Não, porque 2 elevado ao cubo é quem? 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 se multiplicando 3 vezes. Então, o volume do cubo seria também igual a 8 centímetros cúbicos, ok? Simples assim, meus amores. Beijos, tchau, tchau.